Surpreendente é uma das palavras mais usadas para descrever as belezas naturais da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul. Caminhos da reportagem de hoje está num lugar onde o Brasil é mais bonito. Bonito não tem esse nome à toa. Quem passa por aqui se encanta com a água, com a terra, a natureza e também com os seres humanos. Onde o homem está aprendendo que conviver com a natureza traz mais benefícios do que destruí-la. A cidade de Bonito está na Serra da Bodoquena, no estado do Mato Grosso do Sul, uma região a sudeste do Pantanal, onde também estão os municípios de Jardim e Bodoquena. A paisagem que tanto encanta os visitantes esconde uma característica misteriosa deste lugar. Por aqui existem mais de 100 cavernas e a cada dia outras são descobertas. Começamos a nossa viagem pela região das grutas da Serra da Bodoquena, em busca dos segredos que o subterrâneo tem guardado por milhões de anos. A primeira parada foi na Reserva Natural Parque Ecológico Vale Anhumas, onde estão as Grutas de São Miguel. A recepção não poderia ser mais calorosa, com araras vermelhas vindo nos saudar. Para a gente conhecer as Grutas de São Miguel, eu vou estar acompanhada aqui pelo Ramão, que vai ser o nosso guia durante toda a semana, e também pelo Ed, que é espeleólogo, né, Ed? Isso. Qual que é a sua especialidade? Sou especialista em caverna inundada. E Ramão, o que a gente vai ver hoje nessas grutas? A gente vai ver a estrutura da Serra da Bodoquena, né? Os cartões de visitas do turismo de Bonito. Vamos começar pelas grutas de São Miguel e dar sequência na atividade turística de Bonito. Como já deu a hora da gente sair, vamos nessa então? Já na entrada da gruta, uma anfitriã nos aguardava, a coruja suindara. Na verdade, a coruja suindara, né, a coruja do gênero Titualba, ela gosta de ambientes escuros porque o hábito da coruja é um hábito noturno. A caverna é um bom ambiente porque é protegido, cria uma boa condição de ninho para os filhotes e nos lugares onde ela fica, ela não vai ser incomodada por predadores. Quando iluminada, a gruta mostra sua beleza. Em alguns locais, as paredes parecem derreter, formando um belo espetáculo de formas. No teto, a sensação é de várias estacas apontadas para nossas cabeças. Por isso, é obrigatório o uso de capacetes. Mesmo sendo uma gruta seca, é possível sentir a umidade na pele. Ed, muita gente acha que por ser essa uma caverna seca, que todo esse processo aqui de formação esgotou. Mas não é verdade, né? Não. Como a gente viu ali, tem gotejamento. Ou seja, choveu, a água infiltra pelo solo, transporta, né, se mistura com as folhas, a matéria orgânica que está em decomposição no solo, forma um ácido que chama ácido carbônico, é um ácido fraco, e essa água vem dissolvendo a rocha calcária. Então, essa água que dissolve a rocha transporta material para dentro da caverna. E é esse material transportado que vai fazer esse tipo de formação que a gente encontra aqui. No caso, são colunas, que é um tipo de espeleotema, já bastante antigo. Uma caverna como essa, qual é a idade dela? Algo em torno de 4 milhões de anos. Há outros tipos de formação, como essas pérolas. Muitas acabam levadas por turistas que interrompem um processo de milhões de anos. Aqui quase na saída da gruta, a gente percebe esse tipo de formação que parece um coral, né, Ed? Parece um coral. Esse tipo de formação é um espeleotema chamado de coraloide, pela extensão dele e por essa forma, como aqui assim, bem característica que lembra um coral marinho. Acostumado às particularidades das cavernas, Ed descobre sinais de vida onde parece ter apenas rocha. Tá vendo esses saquinhos pendurados aqui assim? Tô. Esses saquinhos pendurados são traças. Na saída da gruta, outros animais parecem não se importar muito com nossa presença. Pequenos morcegos aproveitam o ambiente escuro e silencioso para se abrigar. As grutas de São Miguel ficaram para trás. Nosso destino agora é o lugar mais conhecido da região, a Gruta do Lago Azul. Cartão postal dos passeios de Bonito, que chama a atenção de turistas e também de pesquisadores.
Prontos para mais essa aventura, seguimos uma trilha em meio à floresta até a entrada da gruta, que impressiona pelo tamanho. É um enorme buraco aberto no paredão de pedra. Do alto da rocha, as raízes da vegetação descem até o chão. Se a gente olhar aqui, ó, tem uma raiz de figueira que vem lá de cima da rocha, vai descer até o piso da caverna, nos mesmos moldes que tinha lá na São Miguel. Então é muito comum em algumas entradas de caverna a gente ter raízes de árvores que vêm descendo e outras espécies vegetais que não vão conseguir sobreviver dentro da caverna porque não tem luz. O tamanho da gruta impressiona. À medida que o interior da gruta vai ficando escuro, descobrimos por que ela chama tanto a atenção. Mesmo com pouca luz, é possível ver que o lago no interior dela é de um azul sem igual. Nos meses de novembro e dezembro, quando em determinada hora do dia a luz do sol entra na gruta, o cenário fica ainda mais deslumbrante. É difícil ver a água com essa cor. Na verdade, a água não é azul, a água é transparente. Como tem carbonato de cálcio e magnésio dissolvido, a luz acaba refletindo, ou seja, refratando na água e devolvendo essa coloração azul, que é uma ilusão de ótica, na verdade. As descobertas na gruta fascinam os turistas e deixam qualquer um com vontade de chegar bem perto, tocar, sentir o que a caverna tem para mostrar. Eu pensei que que a gente podia tocar, só que aí a gente não podia tocar. Só que aí, quando eu pensei que a gente podia tocar, eu pensei que ia ter um gosto diferente, um sentimento diferente. E só que a gente não pode tocar isso, muito peninho. Esse é um dos problemas nesse tipo de passeio. Nem sempre o visitante se contenta em apenas ver. Um determinado cidadão me pediu para ficar um tempo sozinho dentro da caverna e eu não permiti. E ele precisou revelar o segredo dele para mim, que era devolver um objeto da caverna que ele havia retirado. A luz de um dia ensolarado do lado de fora nos convida a voltar para a superfície. No caminho, um cenário de tirar o fôlego. Olha, o mais difícil é descer, mas a subida também cansa, né, Ed? Como a gente brinca com turista, ferveu o radiador para subir? Ferveu. Mas também a gente subiu o equivalente a um prédio de quantos andares? Praticamente 26 andares. 26? 26 andares. Então acho que eu estou em bom preparo físico. Que bom, excelente. Mal imaginava o que ainda estava por vir. Uma verdadeira viagem ao centro da Terra. O Abismo Ayumas é outra caverna intrigante da Serra de Bonito. E é uma fenda na rocha que vai nos levar até um lago enigmático. Para descer no abismo, todo cuidado é pouco. Equipamento de rapel, capacete, checagem para ver se está tudo certo. É hora da descida. Pronta para descer, 70 metros aí. 70, né? 72. 72, tem mais 2 ainda para baixo. A gente se encontra lá embaixo agora. Na descida, o trajeto é feito em alguns minutos, no rapel em negativo, sem nenhum apoio. Ao chegar, somos acomodados num deck de madeira construído em cima do lago. Tudo muito escuro. A luz do sol quase não entra aqui nesta época do ano. O Abismo Ayumas foi descoberto na década de 1970, quando um incêndio atingiu a fazenda onde está localizado. Na busca por água, um dos empregados acabou encontrando a fenda. A primeira descida aqui só foi feita em 1984 por uma expedição espeleológica. As visitas são limitadas para causar menos impacto. Quem nos acompanha, além dos guias, é a bióloga Marilise Duarte, do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena. Ela conta que as águas transparentes deste lago vêm do lençol freático. Cada horizonte, cada camada que essa água vai passando, ela vai sendo filtrada. E aí, através de fendas nas rochas, essa água vai entrando para o lençol freático, né, que é como se fosse uma câmara, e aí a água vai sendo depositada. Se o meio ambiente lá fora estiver poluído, a água aqui embaixo acaba contaminada. Por isso, a preservação em Bonito e na vizinhança é essencial para manter a pureza da água também dentro das cavernas. Se as ações não forem conjuntas, não adianta Bonito preservar.
né? Não adianta outro lugar que tenha belezas naturais também conservar, né? É importante que que essas políticas públicas sejam feitas para que o conjunto, né, o conjunto da obra seja então preservado e seja então satisfatório. Agora, quando a gente joga luz aqui nesse lago, a gente percebe que tem uns peixinhos, né? Sim. Como é que peixe veio parar aqui a 72 metros? Como a gente está falando de uma caverna, né? Então pode ser essas duas possibilidades, né? Ou através de um pássaro, ou através de um morcego que, através do alimento, né, que se alimenta de peixe, trouxe os ovos, ou o próprio peixe caiu, não vivo, né? Mas as ovas desse peixe possa ter disseminado esses lambaris aqui, né? É possível entrar no lago, mas é preciso cumprir algumas regras. Aos amadores, só é permitido flutuar usando o snorkel. Quem tem curso de mergulho pode explorar o lago com tanques de ar comprimido, tornando o passeio mais interessante. Principalmente entre novembro e dezembro, quando a luz do sol ilumina diretamente as águas do Anhumas. Nesta época do ano, a intensidade da luz do sol deixa a água com um tom esverdeado. E também é quando percebemos o segredo que a água esconde. Nos 80 metros de profundidade do lago, descansam grandes cones formados ao longo de milhões de anos. Chegam a atingir até 19 metros de altura. São formações ainda num lento processo de crescimento. Nosso guia no abismo, o Michael, explica como esses cones são formados. Na lâmina da água tem uma poeirinha, essa poeirinha chama-se jangada de calcita. Essa jangada de calcita, ela pesa, se decompõe em cima dos cones, aí ela está em forma, cresce média de 1 milímetro ao ano, né? Mas a caverna também esconde outras surpresas. No passeio de bote que fizemos no lago, encontramos ossos de animais que caíram neste profundo buraco. E a 18 metros tem um esqueleto de tamanduá-bandeira, a 15 tem outro esqueleto de tamanduá-bandeira, e bem nesse cantinho aqui, ó, tem o esqueleto do veadinho. Ó, esse esqueleto do veadinho. As paredes aqui também foram esculpidas pela natureza. Algumas parecem obras arquitetônicas. Estalagmites e estalactites dão a impressão que a qualquer momento vão se encontrar. Gotas que mostram uma caverna viva, ainda em transformação. Algumas formações ganharam apelidos, como o vigilante, que se parece com um homem sentado, observando todos os movimentos dentro da caverna, ou o Buda, sentado em uma das rochas, ou ainda o que os guias chamam de nega maluca, a sombra de uma das formações projetadas na parede. Aqui, um dedo que nasce da água parece apontar para a saída. E era mesmo hora de sair, o momento mais difícil do passeio. A subida requer técnica e preparo físico. Sem poder nos apoiarmos nas paredes do abismo, usamos apenas o equipamento e a corda para voltar. Tá lá em cima, entre 20 e 30 minutos. Acho que eu vou cronometrar o meu tempo para ver se eu consigo ir pelo menos dentro da média. E dá para ver pela cara do repórter cinematográfico Mauro Zambrotti que a tarefa não foi das mais fáceis. E diga-se de passagem, ele fez o percurso na metade do meu tempo. Tempo, 29 minutos dentro da normalidade. Cansativo, mas dá pra fazer. As cavernas de Bonito também guardam lendas. Nessas terras viveu o Sinhozinho, figura mítica da região, que teria vagado por aqui na década de 40. Fomos até a casa da dona Lira para saber mais. Ela lembra bem como era a figura do Beato. Ele andava só a pé, a calçadinha dele era uma sandália, assim, sabe, de tirinha, assim, uma precatinha, como a gente fala, né? Esse que era o calçado dele. A roupa dele era preta como a dos padres antigos, e uma violinha assim na cintura. Ele tinha na mão direita uma cruz, e desse lado assim, ele tinha uma bolsa de couro grande assim, que
Era cheio de oração. Ele foi feito. O curandeiro Senhorzinho, segundo Dona Lira, era uma pessoa bem curiosa. Muitas lendas cercam a figura dele. Uma delas era de como se alimentava. Era só um pedacinho de peixe por dia e um copinho de mel silvestre com água. E um detalhe, ele não falava. Ninguém sabia por quê. Outro mistério era de onde teria vindo. Um dia apareceu pelas bandas de Bonito e começou a receitar remédios naturais para quem estava doente. Meu pai deu a pontada pneumonia nele e ele curou só com aquela raiz de açapeixe. Por conta disso, lembra Dona Lira, os médicos e farmacêuticos da cidade ficaram furiosos e sem clientes. E aí decidiram dar um fim no pobre coitado. Falaram que viram a polícia e mais 4 homens que não eram da polícia. Tiraram ele e levaram. Falam que degolaram ele e jogaram no colo da Inhuma, né? Até hoje ninguém sabe se o Beato morreu ou foi levado por alguém. Mas antes de desaparecer da região, sabendo que uma serpente gigante, dizem que chegava a 8 metros de comprimento, estaria assustando as pessoas da vizinhança, Senhorzinho prendeu o bicho em uma caverna. E a serpente foi pra terra? Foi pra terra, sumiu pra dentro. Daí nunca mais viram ela sair. Ninguém viu mais. Mas dizem que ela pode sair um dia? Aí eu não sei. O medo das serpentes na região é comum, mas não para Henrique. Ele é o idealizador do projeto Jiboia, que todos os dias reúne turistas para contar histórias sobre a sua paixão pelas serpentes. A apresentação sempre começa da mesma forma. Quem aqui tem medo de cobra, por favor, levanta a mão. Mas com bom humor, ele vai mudando a opinião das pessoas. Se por um acaso a cobrinha acabar mordendo alguém, vocês fiquem tranquilos que lavaremos a boca do animal na hora, tá bom? E no final, um desafio. Quem tem coragem de colocar a cobra no pescoço? Seu Dino e Dona Ivani foram os primeiros, mesmo dizendo no começo da noite que não iriam chegar nem perto. Vai pro outro macho! O que vai fazer, Dino? Eu vi ele pegar e vi o tanto tempo que o homem ficou com ela, né, no pescoço, e ela não fez nada de mal, eu perdi o medo também. Eu, inclusive, já achei cobra acasalando e batei as duas. Hoje o senhor faria isso? Hoje não mais. E arrependo porque fiz, mas já está feito. Mudança de opinião para quem já está acostumado a pensar no animal como inimigo. Depois que a pessoa encosta e vê que realmente tudo aquilo que eu estava falando é real, a pessoa perde o medo, coloca no pescoço e tira uma foto. E a partir do momento que a pessoa tem esse vínculo do animal sendo colocado no pescoço, tirando a fotografia, passa a respeitar o bicho e deixa de matar. E até mesmo eu fui convencida a colocar a cobra no pescoço. Mas antes, deixa eu te apresentar. Essa daqui é a mancha, né? É uma jiboia, nome científico boa constrictor. Então, ela vai te dar um beijinho de oi. Nariz com nariz, um beijinho de esquimó. Olha que bonitinho. Ó, não faça isso em casa. A gente tem a sensação de, antes de pegar, que a cobra é um animal frio, que é muito úmido, e quando coloca não é nada disso, né? Esse negócio de ser fria, serpentes são animais psilotérmicos, então ela necessita de fonte de calor externa para aquecer o seu organismo, para que todo o seu organismo funcione de maneira adequada. Conhecer para entender. Desvendar os mistérios das cavernas e do mundo das cobras nos faz parar para pensar no quanto a influência do homem pode ajudar ou destruir o meio ambiente. Uma das sensações que Bonito nos dá à medida que vão sendo reveladas cada uma de suas belezas. Próximo bloco, mais aventuras na Serra da Bodoquena. Se as cavernas de Bonito nos prendem por seus mistérios, a beleza de suas paisagens se revela em suas águas. Na região da Serra da Bodoquena, elas são mais límpidas e transparentes do que em qualquer outro lugar do país. Um dos locais para conhecer de perto a pureza da água é na nascente do rio Bahia Bonita.
A fazenda oferece não apenas o passeio no rio, mas também a possibilidade de se ver de perto os animais da região, como seriemas, o mutum e cotias, que correm soltos pela propriedade. Em grandes viveiros estão animais mais difíceis de se ver, como o cervo do Pantanal, o tamanduá-bandeira e a ema, a maior ave brasileira. Um dos animais que a gente encontra por aqui é a anta, o maior mamífero da América do Sul. Ele está cada vez mais raro de ser encontrado na natureza por ser extremamente dócil e por isso fácil de ser caçado. Aqui também encontramos um dos mais temidos animais da região, o jacaré. Facilmente confundido com um tronco boiando na água, quem o olha de cima não imagina que embaixo da água ele mostra os dentes afiados. A tranquilidade é aparente, mas o estado de alerta constante. Por sorte, apenas a câmera estava bem perto da boca do animal. Após o susto, a torcida era de não encontrar um desses dentro do rio. Antes de entrar na água, é preciso um treinamento rápido para se habituar a usar a roupa de neoprene e o snorkel, equipamentos necessários para que o turista flutue sem encostar os pés no fundo do rio, evitando assim que o habitat natural dos peixes seja afetado. Uma das áreas que mais chama a atenção aqui na região é essa daqui, a nascente do Baía Bonita. Por aqui já foram catalogadas 38 espécies de peixe e, não à toa, ela é conhecida como um aquário natural. Embaixo da água, os peixes parecem não se importar com a nossa presença. Vêm, vão, apenas se desviando para evitar o contato. As pirapotangas nos acompanham o tempo todo. Os cardumes dessa espécie são os mais vistos por aqui. É fácil identificá-las, rabo avermelhado e listra preta no corpo. De repente, uma surpresa. Em meio à areia, surge uma das nascentes do rio Baía Bonita, com a água brotando da terra. Seguimos adiante num percurso de 1 quilômetro dentro da água. A quantidade de plantas chama a atenção. Uma grande floresta aquática, onde a vida se esconde nas suas folhagens. No caminho, um pequeno caranguejo de água doce. Valente enfrenta o próprio reflexo ao ser colocado diante da lente da câmera. A quantidade de peixes e animais nos rios de Bonito tem uma explicação. Por aqui é proibida a pesca, o que nos dá a sensação de estar num mundo inexplorado, intocado pelo homem. Outro local onde a fauna dos rios pode ser vista é no rio Sucuri. O caminho, no meio da mata, leva a uma trilha onde as nascentes vão surgindo. Aqui o ser humano não entra em contato direto com elas para preservar a qualidade da água. Uma parte interessante da trilha é quando a gente encontra essa árvore daqui, uma figueira centenária. E reza a lenda aqui pela região que essa árvore vistosa, grande, era usada por soldados que fugiam da Guerra do Paraguai para enterrar ouro nas raízes dela. Isso porque elas eram fáceis depois de serem localizados. Mas muitos soldados morriam. E tem gente que acha que até hoje existe ouro enterrado nas raízes de qualquer figueira encontrada aqui na região. O que encontramos mesmo na trilha foram os macacos prego, que não ligaram muito para a nossa presença ali. A tranquilidade do lado de fora se projeta para dentro da água e o silêncio possibilita enxergar o que normalmente ignoramos, como o reflexo do sol. No fundo do rio Sucuri é possível perceber uma camada branca, como se fosse um tipo de areia e pequenas pedras. É preciso olhar mais de perto para descobrir que são as conchas de minúsculos caramujos. Após 2 quilômetros de flutuação no rio, é hora de voltar. Um novo mundo desbravado por quem até então estava acostumado a somente pescar, como Luiz e Lucas, pai e filho, que voltavam de uma viagem ao Pantanal. Foi impressionante. Eu pensava que os peixes, quando você chegava perto deles, fugiam, mas de lá não, eles eram tudo mansos, eles ficavam perto. Eu acho que a beleza natural desse lugar. Aqui tem vários ambientes que a natureza preservou e o homem está preservando. E o contato com a natureza também aproxima o homem de si mesmo.
Eu tô bem relaxado, parece que foi feita uma higiene mental, assim, né? Bem, assim, desestressado, assim, você esquece. Parece que tá mais próximo do mundo, tá mais próximo, assim, até de Deus. Mas ainda não havíamos encontrado o rei do rio, o Dourado. No rastro dele, fomos até o Rio da Prata. Uma trilha em meio à reserva ambiental leva até a nascente, passando por uma variedade de plantas e animais que aqui estão protegidos. A aroeira é uma árvore que chega a durar 200 anos na água e não apodrece. Foi tão explorado no Brasil que quase que entrou em extinção. A nascente aqui é do rio Olho d'Água, que deságua no Rio da Prata. De fora, parece apenas um grande poço tranquilo, que na verdade esconde várias ressurgências que brotam da terra. E não demora muito para vermos o que viemos procurar. O dourado surge exuberante, passeando calmamente por nós. As escamas douradas chamam a atenção. Por onde ele passa, os peixes abrem caminho. Não é à toa que ele é o rei do rio. Agressivo, se alimenta de outros peixes, entre eles a piraputanga. Pacus pretos e piraputanga se concentram debaixo das árvores onde os macacos comem e aproveitam as sobras que caem na água. Os curimbatás também são facilmente vistos. Com a boca em forma de ventosa, se alimentam de lodo e detritos no fundo do rio. Ao longo de 2 quilômetros, outros afloramentos de água vão surgindo, como este, apelidado de vulcão. Chegar até ele não é tão fácil por causa da pressão que faz e também da roupa de mergulho. A Serra da Bodoquena tem rios calmos, mas também corredeiras e cachoeiras. Passeios de bote podem ser feitos no Rio Formoso, que aparenta uma certa tranquilidade, quebrada por quedas d'água que injetam adrenalina à aventura. Ainda no município de Bodoquena, fomos conhecer uma cachoeira que chama a atenção. Essa trilha aqui, que a gente vai começar agora, é a maior trilha dentre os passeios que os turistas fazem aqui na região da Serra da Bodoquena. São 4 quilômetros de percurso aqui, numa descida, para a gente conseguir chegar até a maior cachoeira do estado de Mato Grosso do Sul, a Cachoeira da Boca da Onça. Vamos então, Ramão? A primeira parada é uma sequência de cascatas que levam a uma piscina natural de fundo infinito. Toda a trilha é cheia de surpresas, como os degraus da Garganta das Araras, formados ao longo dos séculos com folhas e outras matérias orgânicas que se calcificaram. Outras cachoeiras vão surgindo ao longo do caminho. E quanto mais descemos, mais a água vai ficando cristalina por causa do calcário e do bicarbonato, aqui também presentes. De longe, a Cachoeira Boca da Onça começa a aparecer, com seus 156 metros de queda livre. No meio do paredão de pedra, é possível perceber o porquê do nome. A serra parece ter desenhado algo parecido com a cara de uma onça. Ao fim da longa caminhada, alguns turistas preferem apenas sentar e admirar a beleza da queda d'água. É uma beleza rara, né? Não tem palavras. Mas a aventura não acaba por aqui. Uma escada íngreme desafia os visitantes a fazer o caminho de volta. No lugar da trilha no chão, muitos degraus. Dos 886 degraus que a gente tem que subir até o topo, aqui a gente está na metade. Eu vou te falar, viu? É de perder o fôlego. Mas agora a gente tem que continuar. E após muito esforço, finalmente conseguimos chegar. Olha, eu sofri para subir os 886 degraus, mas essas daqui dispararam na minha frente. Qual que é o segredo para subir tão rápido esses degraus? Eu penso que a gente tem que manter a vitalidade sempre, né? Praticar um pouco de exercício físico e aí a gente consegue. E amar a natureza, porque a natureza é extremamente bela. A vista do Vale do Rio Salobra impressiona por seu sinuoso cânion. Mas daqui também é possível ver que em outras propriedades vizinhas, o cuidado com o meio ambiente deixa a desejar. Passos no topo de morros mostram que o desmatamento está sendo feito ilegalmente.
Mas há fazendeiros que perceberam a importância da conservação, mesmo sem estarem ligados ao turismo e mantendo as criações de gado e plantações. Seu Nerci é dono da fazenda Cerradinho, em Bonito. Ele se preocupa com a água que tem em sua terra. Convencido pela bióloga Vivian Batista, ligada à Fundação Neutrópica de Preservação Ambiental, aderiu ao projeto Nascentes do Anhumas e começou a fazer mudanças por aqui. Seu Nerci, agora a gente veio conhecer aqui na fazenda do senhor esse projeto de recuperação de mata ciliar. É verdade que tem aí uma área que foi recuperada? É verdade. Podemos, inclusive, testemunhar lá em loco. Então a gente pode ir lá? Podemos ir lá. Então vamos. Então vamos. Seu Nerci, então foi nessa área aqui que foi feito o replantio das mudas? Em conjunto com os proprietários, foi feito esse projeto para que nós fizesse um trabalho de conservação, de recuperação das matas ciliares do córrego Inhumas e do rio Mimoso. Que é um projeto que a Vivian trouxe aqui para o senhor, Perfeitamente. Né? Ela é a mãe disso aqui. Ó. É, Vivian? Como é que começou essa história do projeto? O projeto ele foi escrito em 2005 e foi submetido ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, nós fomos aprovados e daí começou a seleção das propriedades que seriam beneficiadas pelo projeto, como é o caso da propriedade do seu Nerci. Nós temos mais de 1000 mudas plantadas na propriedade do seu Nerci e a parceria está dando muito certo porque o Nerci faz a manutenção das mudas, que era o propósito nosso. Bem perto do local foi erguida uma cerca que, segundo o seu Nerci, protege não apenas as mudas, mas também evita a aproximação do gado. Se ele vai beber água nos córregos, ele forma aquele trilheiro e, através da chuva, ele vai abrindo aquela erosão e vai transportando essa terra da pecuária, do gado, para dentro dos córregos. A mudança não foi apenas na fazenda, mas também no próprio jeito de pensar do seu Nerci. Naquelas épocas, nós achávamos bonito desmatar a beira dos córregos dos dois lados. Quer dizer, uma coisa erradíssima. Nós fazia por que isso aí? Por falta de conhecimento. A consciência ambiental faz parte da vida de grande parte das pessoas da região, inclusive em negócios que deram certo por aqui. Olha, vou te contar, foram uns dias de trabalho pesado aqui em Bonito. Agora eu acho que eu estou merecendo um bom descanso. Oi. Olá, tudo bem? Tudo bom. O que você tem de bom aí para beber? Temos a Taboa, a única bebida registrada no estado de Mato Grosso do Sul, feita aqui em Bonito. Quer conhecer? Vamos lá. Essa é só uma brincadeira que a gente fez aqui com a Andréia, que é a dona da Taboa, essa bebida que a gente encontra aqui em Bonito, que é produzida aqui, né, Andréia? Como é que começou essa história? Isso é um sonho realizado, né? Começou com o chamego, um barzinho desse tamanho, exatamente, essa é uma réplica do Taboa. E era para abrir uma vez por ano para se encontrar os amigos. E na época era muito frio, e aí tudo vazado como é o espaço, e nada matava aquele frio, nada aquecia, nem o forró que tinha muito na época. Aí eu comecei a misturar, eu gosto muito de chá, comecei a misturar chá com cachaça. Né? E comecei a fazer a mistura que veio hoje a Taboa, que é um drink que tem agradado muito. A fabricação da cachaça obedece critérios industriais, mas o resto do processo é todo artesanal. E até mesmo uma horta dá a possibilidade para o turista, que vive longe dessa tradição de usar o que se planta, de conhecer um pouco as ervas usadas tanto nas bebidas quanto para outros fins. Agora é a hora da verdade. Robert, qual é a mais tradicional para eu experimentar? E a Taboa, cachaça, mel, canela e guaraná em pó. Você pode tomar ela ao natural ou gelada. Geralmente o que o pessoal prefere? Pelo nosso clima, gelado. Ó, não é propaganda não, mas tá boa, viu? Robert, bota mais um pouquinho aí. Outro diferencial é o tipo de comida que pode ser encontrada por aqui. Uma das coisas interessantes da gente fazer em Bonito, além dos passeios, é também vir conhecer umas carnes exóticas que o pessoal oferece por aqui. Principalmente aqui com o rei da carne de jacaré, o Marcos Piva, né, Piva? O que você oferece aqui no restaurante? Então hoje nós temos a tartaruga, que é o tracajá do Amazonas, que é uma moqueca de tartaruga, acompanhado com a farofa da tartaruga. Temos aqui que é o carro-chefe nosso, porque a casa é o rei da carne de jacaré, obviamente, é o
a carne de jacaré. E obviamente tem aquelas pessoas que querem experimentar um pouquinho de tudo. Então nós pensamos em fazer a paella exótica. Agora, também a gente percebe, por exemplo, aqui no casco da tartaruga, que tem um lacre. Todos os nossos produtos são legalizados pelo IBAMA. Então vamos passar para outra parte, que é experimentar? Eu estava aguardando por esse momento. Então vamos lá. Essa é a moqueca de tartaruga, o tracajá. Carne de tartaruga é novidade para mim, viu? Parece uma carninha de frango também, né? Sim. Só que com um saborzinho bem diferente, especial. Diferente. É só dela mesmo. E é gostoso, né? Boa, tranquilo. E aqui, Karina, é a paella exótica, onde que tem todos aqueles ingredientes num prato só. Marca de Noé, saborosérrimo. E daqui a pouco a gente volta com mais sobre a nossa viagem pela região de Bonito. A Serra da Bodoquena é cheia de histórias de homens e mulheres que chegaram por aqui e acabaram sendo transformados pela natureza. Seu Modesto Sampaio é um desses personagens. Ao comprar terras no município de Jardim, não sabia o que tinha dentro. Hoje, o local abriga um verdadeiro paraíso de araras vermelhas. Mas não só delas. Mais de 100 espécies de pássaros já foram catalogadas por aqui. Só que são elas, as araras, que roubam a atenção com suas cores exuberantes e o barulho que fazem. E pensar que quando comprou a fazenda, seu Modesto não sabia o que tinha por ali. Quando eu comprei, eu via falar, né, que existia o buraco em 60, mais ou menos. Quando sumiu uma pessoa na região, falava que foi pro buraco dos araras, né? Então sempre eu via falar no buraco dos araras. Só que quando eu comprei, eu não sabia que estava dentro da minha área. Agora, quando o senhor fala que sumia gente aqui, é porque o pessoal jogava corpos lá embaixo. Então, que a história ela aumenta, mas não inventa, né? Sempre tem um pedacinho que é verdade, né? Mas tem várias histórias. Quando a pessoa sumia, às vezes, então era um jeito que consumia a pessoa na época, há 50 anos atrás ou mais, né? Mas ao chegar aqui, já não havia mais araras. Apenas as histórias dos mais antigos de como o local era povoado por essas aves. Inconformado, seu Modesto deu um jeito. Aí com o tempo a gente surgiu a ideia de ver se ganhava um arara do cativeiro, ou seja, criado em fazenda. E ganhamos. Uma chamava Lauro, outra. Ali um dia ganhamos, não, primeiro a Lara, depois o Lauro. Veio com esse nome. Mas elas eram muito judiadas, né? Aí a gente ensinou elas a comer fruta nativa do cerrado, foi cuidando das penas delas, né? Até elas recuperar todas as penas. Quando elas estavam prontas para voar e ter a vida delas, aí falou, o que nós vamos fazer? Ah, vamos pôr um coxinho numa árvore lá e vamos pôr fruta nativa para elas lá. Aí ficaram lá. Aí um dia a gente tava aqui, voou uns 50, aí eu falei, nossa, Deus é bom demais, né? Eu pedi 10, me mandou 50. Ele ainda se emociona ao lembrar da história toda. Me emociona, né? De poder ter esse lugar, né? Para mostrar para o mundo inteiro, né? E deixar esse trabalho para as crianças. A recompensa não é só a presença das aves aqui, mas também a emoção das pessoas que visitam o local. O buraco é sensacional, é um espetáculo. Acho que realmente é um presente. E hoje a gente recebeu vários, né? Elas vieram bem próximas aqui, é muito lindo. Outro fazendeiro que teve a vida transformada pela conservação foi seu Moacir. Dono da fazenda Rio do Peixe, ele percebeu que unir a preservação com o turismo poderia ser um bom negócio. Ele oferece passeios em cachoeiras e locais onde os mais corajosos podem se aventurar. O grande diferencial aqui é mesmo seu Moacir. Integrado com a natureza, ele chama macacos e araras para brincar com os turistas, que não estão acostumados ao contato tão próximo. E pensar que quando ele comprou o lugar, só imaginava criar gado. Comprei a fazenda para engordar boi.
Aí que me deram a ideia, né, porque eu tinha as belezas natural, né, se você abrir a fazenda, você vai começar a receber algumas pessoas que já estão visitando a gruta. Aí eu comecei assim, meio sem conhecer, sem saber, só que os turistas foram me incentivando e eu fui gostando. Melhor do turismo que da pecuária. Então. Seu Moacir é exemplo de como vários fazendeiros da região perceberam que poderiam ganhar mais com a preservação ambiental. Conservar a natureza também virou sinônimo de lucro. O apego à preservação foi tão grande que hoje ele mostra orgulhoso os frutos de sua aproximação com os animais. Agora eu vi que o senhor tem uma arara aí que ela é toda diferente, né? Que ela é meio laranjada. Aconteceu um acasalamento da amarela com a vermelha. Isso não acontece, né? Mas dividir um perdeu o parceiro, elas chocaram vários anos, né? Um dia saiu. Ninguém sabe, nem os biólogos não sabem como que saiu. Aconteceu. Depois das trilhas, das cachoeiras, chega também uma parte boa, né? Aqui do passeio do seu Moacir. Para o almoço, né, seu Moacir? Tá aí, para vocês. Tudo com que é plantado, que é produzido aqui. A maioria, 90% é. E o pessoal gosta? Eles falam bem, né? Eu não posso falar nada. E o almoço é mesmo de dar água na boca. Os pratos quentes são servidos no fogão a lenha, com a ajuda do seu Moacir. E de sobremesa, doces típicos da região, feitos também na fazenda. Tudo serve para criar um clima que para o turista faz a diferença. Nossa, foi o melhor passeio. Por quê? Ele é bem receptível, ele, né? O jeito dele, parece que a gente já conhece faz tempo ele. A consciência ambiental acaba sendo um dos retornos mais importantes do turismo em Bonito. Essa consciência ambiental da iniciativa privada, do poder público e dos moradores, né? Eles vêm, né, em função da introdução da atividade do turismo, né? Então, a atividade turística, ela teve um papel pedagógico, né, e didático dentro desse processo da criação e da consciência ambiental. A mudança de concepção das fazendas na Serra da Bodoquena resultou num aumento da preservação das matas dentro dessas propriedades. Existe uma quantidade muito grande nas propriedades rurais existentes de unidades de conservação. E essas unidades de conservação, elas estão presentes em quase todas as propriedades ou todas as propriedades onde elas têm alguma atratividade turística ou já é um atrativo e um produto turístico consolidado. Um processo que culminou também na criação, no ano 2000, do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. O parque tem 76.400 hectares. De uma ponta a outra são 120 quilômetros, passando pelos municípios de Bodoquena, Bonito e Jardim. Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o parque ainda não é aberto a visitantes, apenas para pesquisadores. Para chegarmos até o lado mais próximo de Bonito, passamos por dentro de algumas fazendas e encontramos moradores da região. Aqui na fronteira do Parque Nacional da Serra da Bodoquena mora uma figura, seu Mineiro aqui, né, seu Mineiro? Eu que moro aqui. E você mora aqui sozinho? Sozinho, Deus. E não dá medo, não? No primeiro mês eu fiquei com medo, mas agora não tem mais não. E dos bichos aqui? Os bichos não tem medo. Mas de vez em quando aparecem os bravos por aqui, né? Mas é o que tem aqui. Que tipo de bicho aparece aqui? Aqui em volta da casa aqui vem os queixados e o cobra, essas coisas assim vem. Mas seu Mineiro sabe que mesmo com alguns animais perigosos por perto, isso não é motivo para matá-los. Não pode matar nada aqui, nada. Nem cobra não pode matar. Por quê? Porque é proibido e não pode matar. Torcendo para não encontrar algum desses animais que o seu Mineiro nos contou, sigamos com o Fernando, chefe do parque, por uma trilha na mata. A floresta é bem fechada e preservada. E na região há uma característica especial da vegetação. É um local de transição de biomas, né? Isso, é um local onde tem a transição com o cerrado, né? Nesses locais de transição que se costuma encontrar assim endemismos, né? Espécies que ocorrem só naquele local, o que é muito característico, né? Que tem característica
dos dois biomas, né, do Cerrado e da Mata Atlântica. O formato do parque é curioso, dividido em duas partes. Esses dois fragmentos acabam tendo uma outra lógica também, né? A parte sul também tem nascentes de rios importantes para a região e para o turismo, né? Nascentes do Rio Formoso, do Rio da Prata, né? E a parte norte tem um outro rio principal, né, que é o Rio Salobra. Ele é como se fosse um berçário, né, de peixes para o Rio Miranda, que é um rio que assim a pesca é muito importante. Apenas 17% das terras particulares que foram desapropriadas para fazer o parque foram indenizadas aos antigos donos. E por isso, em muitas áreas ainda há plantações e criação de gado. A partir do momento que é indenizado, daí tem que cessar a atividade, né, porque daí a posse, né, passa a ser do ICMBio e daí a gente vai trabalhar com a recuperação das áreas, né? A preservação sustenta o turismo e vice-versa. Uma parceria que movimenta cerca de 170 milhões de reais por ano. A cidade de Bonito é pequena, tem apenas 20 mil habitantes. As mais importantes atrações urbanas se concentram na avenida principal. O turismo ainda não é a primeira fonte de recursos, perdendo para a agropecuária e o comércio. Mesmo assim, é o principal empregador. Nós temos 6 mil empregos com carteira profissional assinada, ou seja, formais. Destes, mais de 3 mil estão diretamente na cadeia produtiva do turismo e 2 mil indiretamente. O turismo em Bonito é caro, mas a ideia, segundo o secretário, é exatamente esta. Nós mudamos o foco. Nós não queremos aqui quantidade, nós queremos qualidade. A qualidade faz com que você deixe como legado para gerações futuras uma natureza, um meio ambiente melhor do que recebemos das gerações passadas. Esse é o mínimo que você tem de fazer como cidadão. Mas nem todos são otimistas. Um dos pioneiros na ideia do turismo em Bonito, Antônio Carlos, conhecido na cidade como Tó, acredita que hoje a preocupação com a natureza não anda junto com a preocupação com as pessoas da cidade. Nós ganhamos por 10 anos consecutivos o melhor destino de ecoturismo do Brasil. Só que toda a nossa comunidade nativa está jogada na lateral da cidade. Ela não participa disso aí. O que ela participa, o máximo que ela participa, ela é ser guia. O melhor emprego que tem de um bonitense no turismo é ser guia de turismo. Um dos problemas que ele aponta é a falta de motivação de quem vive na cidade. Você vai se formar em turismo, se formar em administração para trabalhar numa rede hoteleira, numa empresa de turismo, que vão te pagar o salário obrigatório por lei. O seu pai é analfabeto, a sua mãe é analfabeta, trabalha nessas mesmas empresas e ganha esses mesmos salários. Qual a motivação que você tem para estudar? Você vai estudar? Que futuro você tem? E para ele, é essencial que a riqueza gerada pelo turismo aqui seja revertida para as pessoas que vivem aqui e são responsáveis por essa preservação. Meu avô nasceu aqui, meu pai nasceu, eu nasci, meu filho nasceu, meus netos vão nascer. Eu não vou sair de Bonito, eu não estou de passagem. E isso aqui é um solo sagrado, que é uma coisa única. Não existe outro no mundo, não existe nada semelhante no mundo. Então, ele tem que ser perpetuado, ele tem que ser eterno. Belezas que não deixam de encantar apenas quem vive ali. A família da cantora Tetê Espíndola, formada também por artistas, se inspira nos rios e grutas do local para criar. Esquece Deus da igreja, venera o sol da manhã. Celito, quando a gente ouve a música que você estava tocando antes da gente começar a gravar, dá essa sensação da mesma leveza que a gente vê na água, nos rios, aquela coisa fluente. Tem isso mesmo na sua música? Eu acho que tem, sim, não só na minha música, na música dos compositores da minha geração. Tem uma coisa de contemplativa. Jerry conta um fato interessante na Gruta do Lago Azul. A Tetê, há 30 anos atrás, ela gravou Pássaros na Garganta, que tem no disco uma música gravada dentro da gruta, né? E as fotos do disco são todas ela em cachoeiras de Bonito. Quer dizer, foi uma das primeiras aparições de Bonito assim para o Brasil, tá nesse disco do Pássaros da Garganta. Mas é de outro membro da família, o cantor Geraldo Espíndola, que veio a música que a cidade de Bonito adota como sendo sua. É uma homenagem, sim, de certa forma, à região toda que a gente gosta muito.
Nossa Senhora abençoou Ilha de Pedras, e a cada tarde é mais gostoso tomar banho no Formoso. Rio Sucuri e o Lago Azul, misterioso, faz o Brasil ser orgulhoso do meu Mato Grosso do Sul. E é assim, ao som da viola sul-mato-grossense, que Bonito se despede da nossa equipe, deixando na lembrança personagens e histórias de um povo que descobriu como é possível homem e natureza conviverem em harmonia.